A palavra religião. Din. Esta palavra, com poucas letras, mas um conteúdo de grande significado, revela tudo que Deus envia com os seus mensageiros aos humanos, tudo o que foi citado e o que não foi citado em todos os livros sagrados de Deus. Podemos perguntar-nos: conhecemos esta palavra, recitamo-la nas nossas orações e usamo-la muitas vezes no nosso discurso? Sim, é verdade, todos a conhecemos, nós a usamos. Mas será que já compreendemos verdadeiramente o seu significado? A resposta é a nossa situação atual. Sociedades desequilibradas, guerras, pobreza, natureza e seres vivos em perigo, corrupção, poluição e diminuição dos recursos na terra, no mar e no ar, doenças psicológicas e físicas. E muito mais. Isto reflete perfeitamente a nossa abordagem geral à mensagem, ao livro de Deus, que a sua glória seja exaltada, a cada palavra, a cada versículo, a cada capítulo, a tudo. Este vídeo, e os vídeos que se seguem, não são para contar histórias e contos, ou uma tentativa de criar uma imagem de situação, personagens, e uma realidade oculta que ultrapassa os nossos limites e não foi descrita no livro sagrado, conhecida apenas pelo Criador, Deus. Mas sim a palavra de Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, uma janela para remover o desvio, uma iluminação dos corações, um esclarecimento da mensagem, a remoção do pó que a envolve. Eu sou Mohammed, e com a vontade de Deus, o Todo-Poderoso, permitiremos não só esclarecer esta palavra, mas também obter uma explicação de todo o livro de Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, um guia abrangente, completo, espiritual, científico e intemporal. E como é sempre necessário começar por definir a origem, o tema de hoje será sobre um dos fundamentos, uma das regras, a palavra religião. Resultado da pesquisa como palavra religião. A palavra religião é uma palavra poderosa que significa obediência e submissão. Abrange o conjunto de princípios, práticas e comportamentos que uma pessoa adota, seja no sentido de um sistema divino abrangente, como na definição da paz como religião de responsabilidade pela vida, seja no sentido de recompensa e punição no dia do juízo final, seja no sentido de um empréstimo financeiro. Correto. Mas o que significa realmente o livro? Mestre do Dia da Religião, versículo 3, Surata Al-Fatiha. Significa: a ele pertence tudo, o dia do juízo final e a ressurreição. A religião de Deus é a paz. E aqueles a quem foi dada a Escritura não divergiram, senão depois que o conhecimento lhes chegou, por inveja e animosidade entre si. E quem descrê nos versículos de Deus, Deus é rápido em ajustar contas. Versículo 19, Surata Al-Imra. Significa: a religião de Deus é a paz. Aqueles a quem a Escritura foi dada não divergiram até saberem que era paz e justiça, para que a verdade não fosse revelada. Não permitir a justiça entre eles para que os seus interesses prevalecessem, apenas a arrogância, tudo para atingir os seus próprios fins. E quem não seguir a paz, Deus o sancionado. Ele é quem enviou o seu mensageiro com a orientação e a religião da verdade para fazer prevalecer sobre todas as outras religiões, apesar que os politeístas se oponham, versículo 33, ao Tauba. Aquele que enviou o seu nobre mensageiro para mostrar às pessoas o caminho reto, para que abandonassem o seu desvio, apesar que os politeístas que não o quisessem. Não viste aqueles que receberam uma porção do livro? Foram chamados à paz, ao livro de Deus como juiz entre eles. Contudo, um grupo deles desviou-se dele, extraviando-se. Versículo 23, Surata Imra. Significado: já viste aqueles a quem Deus concedeu um esclarecimento do livro, chamados a fazer do livro de Deus, a paz, um juiz entre eles? Contudo, um grupo deles abandonou o caminho. Porque disseram: o fogo não nos atingirá senão por alguns dias, e extraviaram-se na sua religião por causa daquilo que inventaram como religião. Versículo 24, Surata Imra. Isto significa: porque disseram, o castigo não nos atingirá para sempre, desviaram-se da religião da paz como verdadeira religião, por causa daquilo que seguiram. Mas, quando os reunirmos num dia inevitável, cada um prestará contas dos seus atos, e ninguém julgará o outro. Versículo 25, Surata Al-Imra. Significado: como podem pensar isso quando estiverem reunidos no dia da ressurreição? Quando receberão a recompensa pelas suas obras, e neste dia não há injustiça. Aqueles que dividiram a sua religião e se uniram em seitas não têm qualquer relação com eles. A sua relação é exclusivamente com Deus, que os informará dos seus atos. Versículo 159, Surata Al-An'am. O que significa: aqueles que estão divididos em seitas,
sunitas, xiitas, ambalitas, xafiitas, maliquitas, referentes aos 7, inclui todos os livros sagrados, como cristãos, católicos, ortodoxos, não tem qualquer relação com eles. Com os divididos, os seus assuntos pertencem apenas a Deus, que os informa das suas ações. Se fizerem o bem, receberão uma recompensa 10 vezes maior. Se cometerem pecados, serão recompensados por eles, e Deus não é injusto com ninguém. Versículo 160, Surat al-Ae. O que significa? Aqui, quem faz o bem receberá uma recompensa 10 vezes superior, e quem cometer pecado será recompensado de acordo com os seus atos pecaminosos. E Deus não é injusto com ninguém. Moisés disse: procuro refúgio no meu Senhor e no vosso Senhor contra todos os arrogantes que descreem no dia do juízo. Versículo 27, Surat Ghafir. Significado. O profeta Moisés disse: sou guiado pelo caminho de Deus, contra todos os caminhos de arrogantes que não creem no dia do juízo, o dia da verdade. Agora que já explicamos estes versículos, as coisas estão um pouco mais. Claras para você. O dia da religião, no versículo 3 da Surat al-Fatilha. Este é o dia da paz. Como consta no versículo 19 da Surat al-Imran, a religião de Deus é a paz. É também o dia do juízo final. Como afirma o versículo 27 da Surat Ghafir, quem descrê no dia do juízo final? O dia do juízo final, quando cada pessoa será recompensada de acordo com os seus atos. Ou seja, os seus atos neste mundo serão examinados para ver se as suas boas ações superam, são inferiores ou são maiores do que as suas más ações. O dia da paz, o dia da verdade absoluta, ou igualdade, o dia em que a balança estará a zero. Ou seja, nunca ninguém terá uma balança desequilibrada. Neste dia, todos na terra receberão a paz, o passado será igualado e a paz estender-se-á por todo o futuro. E aqui aprendemos o significado da religião, ou seja, a débito. É o que mantém o equilíbrio, é aquilo em que confiamos. Será cobrado quando se apropriar dos direitos de outra pessoa e receberá um crédito quando alguém se apropriar dos seus. E Deus não precisa das nossas orações. É apenas para o nosso próprio bem e para esclarecer quem são as pessoas do paraíso e quem são as pessoas do inferno. Portanto, não há paraíso se nele existir sequer um átomo de injustiça, nem inferno se nele existir sequer um átomo de rectidão. Ele é quem enviou o seu mensageiro com a orientação e a religião da verdade para fazer prevalecer sobre todas as outras religiões, apesar que os politeístas se oponham, versículo 33, ao Tauba. Significado. Ele é quem enviou o seu nobre mensageiro para mostrar às pessoas o caminho reto, para que abandonassem o caminho errado, apesar que aqueles que não o seguiram não o quisessem. Porque a única religião verdadeira de Deus é a religião da justiça, paz, e todas as outras religiões não o são. É injusto, por exemplo, roubar, está a violar a igualdade, a equidade e a justiça. É também como dar dinheiro e depois recebê-lo de volta com mais valor. Aqui podemos negociar que tipo de dívida, dependendo dos juros contratados, é o tipo diferente de dívida. E isto não é justo, e é uma dívida diferente da dívida de Deus, a paz, a religião da justiça e da igualdade. Ora, por que não usamos a pronúncia árabe da palavra dívida, dai, e em vez disso usamos sempre a palavra religião, dein? A resposta: a religião de Deus é a paz. E aqueles a quem foi dada a Escritura não divergiram, senão depois que o conhecimento lhe chegou, por inveja e animosidade entre si. E quem descrê nos versículos de Deus, Deus é rápido em ajustar contas. Versículo 19, Surat al-Imran. Significa: a religião de Deus é a paz. Aqueles a quem a Escritura foi dada não divergiram até saberem que era paz e justiça, para que a verdade não fosse revelada. Não permitir a justiça entre eles para que os seus interesses prevalecessem, apenas a arrogância, tudo para atingir os seus próprios fins. E quem não seguir a paz, Deus o sancionado. Ó vós que acreditais, entrai na paz completamente e perfeitamente, e não sigais os passos de Satanás. Pois ele é vosso inimigo, versículo 38, Surat al-Baqara. Significado: ó vós que acreditais, fazei da paz a vossa única religião, e não sigais o caminho de Satanás, pois ele é vosso inimigo. Satanás conduz-vos à pobreza e ordena-vos que pratiqueis o mal, enquanto Deus vos promete o perdão e a generosidade. E Deus é abrangente, onisciente. Versículos 318, Surat al-Baqara. Não viste aqueles que afirmam ter acreditado no que te foi revelado e no que foi revelado antes de ti?
Querem atribuir as leis a falsas divindades, quando lhes foi ordenado rejeitá-las. E Satanás deseja desviá-los. Versículo 60, Surata An-Nisa. Ó filhos de Adão, não vos deixeis tentar por Satanás, como ele fez com os vossos pais, quando os expulsou do paraíso, despindo-os das suas vestes e expondo os seus corpos. Em verdade, ele e a sua tribo veem-vos de onde vós não os podeis ver. Fizemos dos demônios aliados dos incrédulos. Versículo 27, Surata Al-Ahqaf. Reflita sobre o que se passa ao seu redor, mesmo que seja apenas por 5 minutos. Abandone a sua negligência por este breve momento. Abandone a sua perspectiva superficial. Saia da sua bolha por um instante. Automaticamente, compreenderá tudo. A condição das pessoas hoje não mudará até que o verdadeiro caminho seja seguido. E há uma recompensa para todos: o seu direito é preservado na vida eterna no dia do juízo final, seja no inferno ou no paraíso, após esta vida terrena, que é curta em tempo e menos numerosa em criações, e que é fruto da sua negligência ou da sua retidão. Tudo o que foi citado é a palavra de Deus Todo-Poderoso, e não a teríamos conhecido se não nos tivesse sido revelada nos livros de Deus, através dos seus nobres mensageiros. E Deus é onisciente. Partilhar este vídeo, este canal é uma grande ação e um meio de melhorar tudo o que nos rodeia. Pedimos a Deus que o nosso trabalho e esforço sejam em prol do único caminho verdadeiro, o caminho de Deus, da paz, e que sejam considerados ações justas na balança eterna do dia do juízo final. Como já foi referido anteriormente, este canal dedica-se a explicar o livro de Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, com uma visão clara, abrangente, espiritual e científica, uma visão intemporal, de todo o livro. Se tiver sugestões de tópicos específicos, deixe-as nos comentários. Serão apresentadas e explicadas, ou receberá uma resposta caso não as possamos explicar. E até o próximo vídeo.